Meus amigos, o tema que abordaremos a partir deste momento diz respeito à nova barbárie contra os palestinos na faixa de Gaza, perpetrada por Israel e pelos Estados Unidos. O nosso objetivo consiste em demonstrar a necessidade de que seja dado um basta à continuidade da barbárie contra o povo palestino, perpetrada pelos governos de Israel e Trump dos Estados Unidos, com as medidas que propõem a ocupação e a tomada de posse da faixa de Gaza pelos Estados Unidos e com o reassentamento da população da faixa de Gaza em outro local. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a faixa de Gaza seria entregue aos Estados Unidos por Israel, como se Israel fosse o dono da faixa de Gaza. E essa entrega da faixa de Gaza aos Estados Unidos por Israel deverá ocorrer, segundo Trump, após o fim da guerra com Hamas. Em coletiva na Casa Branca, ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump afirmou que os Estados Unidos controlarão Gaza e pontuou que os palestinos deveriam ser realocados para outros locais, como Jordânia e Egito. O governo de Israel ainda não retirou totalmente as tropas da faixa de Gaza. É desnecessário dizer que os Estados Unidos não têm base legal para reivindicar a faixa de Gaza e que não está claro como Trump pretende impor a soberania americana sobre este território. Trump afirmou que os palestinos devem desistir de Gaza de uma vez por todas. Aparentemente, ele não está defendendo a deportação forçada de civis, que contraria o direito internacional. Mas Trump claramente está incentivando os palestinos a saírem da faixa de Gaza. Autoridades palestinas já acusaram Israel de bloquear a passagem de dezenas de milhares de comboios de ajuda que poderiam ajudar os moradores a permanecerem nas regiões menos danificadas na faixa de Gaza, enquanto ocorre a reconstrução em outros locais. Os países árabes, que segundo o presidente americano, deveriam aceitar até 1.800.000 refugiados, de Gaza, basicamente o Egito e a Jordânia, declararam sua indignação. Os dois países já têm problemas suficientes para aceitar mais este encargo. Em publicação nas redes sociais, Trump afirmou que quando Gaza fosse ocupada pelos Estados Unidos, os palestinos já teriam sido reassentados em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas na região. Trump destacou ainda que não seria necessária a ocupação militar de Gaza por soldados dos Estados Unidos. Ainda segundo a postagem de Trump, os Estados Unidos trabalhariam com equipes do mundo inteiro para iniciar lenta e cuidadosamente a construção do que se tornaria um dos maiores e mais espetaculares desenvolvimentos desse tipo na Terra. Benjamin Netanyahu, premier israelense, comentou que a proposta do presidente dos Estados Unidos poderia mudar os rumos da história na região e que valeria a pena realmente seguir esta via. Ao concordar com as medidas propostas por Trump, Netanyahu deixa evidenciado o objetivo do governo israelense de expulsar os palestinos da faixa de Gaza
e inviabilizar a criação de um futuro Estado palestino. É importante observar, meus amigos, que a faixa de Gaza é um território palestino, sendo outro a Cisjordânia, que é também palestino e que está ocupada por Israel, que faz fronteira com a Jordânia, a Cisjordânia. A faixa de Gaza já fez parte do Império Otomano até a Primeira Guerra Mundial, quando o Reino Unido assumiu o controle da região com o mandato britânico da Palestina, após este conflito mundial, com base no qual proporcionou as condições para a criação do lar nacional judaico na Palestina, em detrimento do povo palestino. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus foram para a Palestina em busca de refúgio. Em 1947, a ONU elaborou um plano para dividir a Palestina em duas partes, uma para os judeus e outra para os palestinos, contra a vontade destes últimos, porque os palestinos consideravam que seu território estava sendo usurpado pelos judeus. Davi Ben-Gurion, fundador de Israel, proclamou o estabelecimento do Estado israelense em 1948, após o qual mais de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos e a maioria teve o retorno negado. Estima-se que cerca de 47 mil palestinos foram mortos. 17.500 pessoas sofreram ferimentos graves e pelo menos 3.100 tiveram membros amputados. E 2/3 das edificações da faixa de Gaza foram destruídas ou danificadas pelos recentes bombardeios israelenses. A sugestão apresentada pelo presidente americano Donald Trump de que os Estados Unidos poderiam ocupar e tomar posse da faixa de Gaza para transformá-la em uma riviera do Oriente Médio, reassentando sua população em outro lugar, foi recebida com surpresa e repúdio pela comunidade internacional. A proposta do presidente Trump, energicamente rejeitada pelos países árabes e por alguns aliados dos Estados Unidos, contraria o amplo consenso internacional sobre a necessidade da existência de um Estado palestino, composto pela faixa de Gaza, pela Cisjordânia e por Jerusalém Oriental ao lado de Israel. A ideia de Trump de ocupação e tomada de posse da faixa de Gaza pelo governo dos Estados Unidos e com o reassentamento da população da faixa de Gaza em outro lugar, está sendo rejeitada por líderes mundiais e pelos palestinos. Diversos líderes mundiais rejeitaram a ideia nos Estados Unidos assumirem Gaza e realocarem a população do território. O rei Abdullah II da Jordânia enfatiza a necessidade de pôr fim à expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, expressando rejeição a qualquer tentativa de anexar terras e deslocar os palestinos. O chanceler do Egito, Padre Abdelat, discutiu com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohamed Mustafa, a importância de implementar os projetos de recuperação de Gaza sem que os palestinos deixem o território. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, advertiu que os palestinos não abrirão mão de suas terras, direitos e locais sagrados, e que a faixa de Gaza é parte integrante da terra do Estado da Palestina, junto com a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Ele acrescentou que qualquer tomada do território pelos Estados Unidos seria uma grave violação do direito internacional. Os palestinos em Gaza advertiram que não sairão de lá
por mais que grande parte do local esteja destruída. Muitos palestinos afirmam que vivemos sob bombardeio por um ano e meio. Depois de todo este sofrimento, fome, bombardeio e morte, não deixaremos Gaza facilmente. Preferimos o inferno de Gaza do que o paraíso de qualquer outro país. Se nos derem todo o dinheiro do mundo, não deixaremos esta terra. E isso é o que muitos palestinos de Gaza afirmam. Segundo Donald Trump, a tarefa de reconstruir a faixa de Gaza será monumental. Além disso, é preciso remover munições não detonadas e montanhas de detritos. Redes de fornecimento de água e energia precisam ser reparadas. Escolas, hospitais e lojas precisam ser reconstruídas. Trump afirma que este processo poderá levar anos. Enquanto isso, os palestinos precisarão ir para algum lugar. Esse é o argumento de Trump. Mas ao invés de procurar formas de mantê-los perto de casa, com quase total certeza vivendo em tendas no centro e sul da faixa de Gaza, Trump afirma que eles deveriam ser incentivados a saírem permanentemente. O presidente americano acredita que na ausência deles, dos palestinos de Gaza, surgirá das cinzas uma idílica, observem bem para isso, Riviera do Oriente Médio, de propriedade dos Estados Unidos, que irá criar milhares de empregos, oportunidades de investimentos e, em última análise, um lugar para as pessoas do mundo morarem. Na prática, Trump pretende se apropriar, eu diria melhor, roubar o território que pertence aos palestinos e expulsá-los de suas terras, fazendo uma limpeza étnica da faixa de Gaza para atender os interesses do governo de Israel e do governo dos Estados Unidos. Trata-se de um absurdo o governo dos Estados Unidos ocupar um pedaço de território palestino e expulsar seus moradores. É preciso deixar bem claro que fazer isso à força seria uma grave violação do direito internacional. Trata-se de um crime contra a humanidade. Alguns palestinos provavelmente iriam preferir sair do inferno de Gaza e reconstruir suas vidas em outro lugar. Mas muitos palestinos, certamente a maioria deles, não vão querer sair. Seja por suas ligações com a faixa de Gaza, que faz parte da terra chamada por eles de Palestina. Muitos moradores da faixa de Gaza são descendentes de pessoas que fugiram ou foram retiradas de suas casas em 1948, durante a criação do Estado de Israel. Os palestinos chamam esse período de Nakba, isto é, catástrofe em árabe. A ideia de outro deslocamento seria dolorosa demais para muitos deles, que irão se agarrar à sua limitada vida no que resta de Gaza, com feroz determinação. Para os palestinos que sonham com seu Estado próprio, lado a lado com Israel, a perda de uma parte desse Estado irá soar como uma inviabilização do Estado palestino. É importante observar, meus amigos, que diversos planos vêm sendo discutidos para a administração da faixa de Gaza após a guerra entre Israel e os palestinos do Hamas. Em dezembro de 2023, as duas principais organizações palestinas, o Hamas e o Fatah, concordaram em formar um comitê conjunto
Repetindo, em dezembro de 2023, as duas principais organizações palestinas, o Hamas e o Fatah, concordaram em formar um comitê conjunto para gerenciar sua administração. Mas este acordo até agora não foi concluído. Em outros momentos, as discussões se concentraram na criação de uma força internacional de manutenção da paz, possivelmente composta de tropas de países árabes. Recentemente, os Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Israel haviam discutido a formação de um governo temporário na faixa de Gaza, até que a autoridade palestina, que já detém o controle de parte da Cisjordânia, fosse reformada e ficasse pronta para assumir. No entanto, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, já havia insistido publicamente que a autoridade palestina não teria lugar na administração da faixa de Gaza após a guerra, porque o interesse de Benjamin Netanyahu e da classe dirigente israelense é impedir a todo custo a possibilidade do nascimento do Estado palestino. Para fazer frente à tirania exercida pelo governo de Israel contra os palestinos, com o apoio do governo dos Estados Unidos, é preciso barrar o terrorismo de Estado praticado pelos governos de Israel e dos Estados Unidos contra o povo palestino, se contrapondo à decisão de Trump de ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos deste território. Para tanto, é preciso que os governos dos países árabes e a comunidade internacional hajam urgentemente no sentido de acionarem a ONU para, através do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral, deliberar sobre a reconstrução da faixa de Gaza. Quem deveria deliberar sobre a reconstrução da faixa de Gaza deveria ser a ONU, que deveria deliberar não só sobre a reconstrução da faixa de Gaza, mas sobre a sobrevivência da população palestina na faixa de Gaza e da Cisjordânia também, e a estruturação do futuro Estado palestino. Esta iniciativa é de extrema urgência, para evitar que mais um crime contra o povo palestino seja cometido pelos governos de Israel e dos Estados Unidos. É preciso impedir que a barbárie do massacre praticado pelo governo de Israel contra a população palestina da faixa de Gaza tenha continuidade com a barbárie da ocupação da faixa de Gaza e a limpeza étnica dos palestinos a serem praticadas pela ação imperialista do governo Trump. A barbárie que vitima o povo palestino representa a continuação da barbárie que tem caracterizado a história da humanidade. Há séculos, o que se observa é a vitória da barbárie sobre os valores da civilização. Civilização e barbárie são antônimas, ou seja, palavras com significados opostos. Segundo o dicionário, civilização é uma palavra imbuída de qualidades, isto é, inclui os bem educados, os que vivem em sociedade, em suma, os que se adequam a padrões pré-estabelecidos. Em contraposição, barbárie é o estado em que vivem os bárbaros. E estes são aqueles sem cultura, sem civilização, violentos, cruéis, em suma, os que não se adequam a padrões pré-estabelecidos. Se o conceito de civilizado não se aplica aos povos da periferia capitalista, que não são bem educados, o conceito de bárbaro se aplica mais do que o de civilizado aos que se consideram civilizados, como o governo Trump, porque são violentos,
cruéis e não se adequam aos padrões civilizacionais estabelecidos. A situação atual do planeta, meus amigos, é dramática. Sobretudo após a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. A humanidade se sente ameaçada pelo governo Trump, que visa intervir nos assuntos internos de vários países, de forma aberta ou subreptícia, desrespeitando leis e tratados internacionais a serviço do capitalismo norte-americano. Desde suas origens, como modo de produção social do século XVI, o capitalismo tem se caracterizado pela barbárie, que significa selvageria, crueldade, desumanidade, incivilidade, massacres, guerras mundiais, 2 grandes guerras mundiais, genocídios e múltiplas formas de degradação humana caracterizam o capitalismo em seu desenvolvimento histórico. É o que tem feito o capitalismo em todo o mundo, destruindo por dinheiro, matando por riqueza e poder, fazendo com que as vidas já não valham mais nada. Tudo isso por poder e riqueza. É preciso que a civilização se sobreponha à barbárie que vem caracterizando a história da humanidade, desde a antiguidade. Neste quadro de perspectivas sombrias, urge atacar o mal da barbárie pela raiz, com a construção de uma nova ordem mundial, em substituição à ordem capitalista dominante, geradora dos atentados à civilização em todos os quadrantes da Terra, que se registram há mais de 500 anos. As forças vivas defensoras da civilização precisam se aglutinar em todo o planeta para se contraporem às forças da barbárie. O futuro da humanidade depende do desfecho deste confronto. Sobre essa questão do confronto entre barbárie e civilização, nós tratamos desse tema no último livro que publicamos, Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade, publicado pela editora CRV de Curitiba. Neste livro, no capítulo 4, nós tratamos de como realizar o enfrentamento da barbárie na era contemporânea. O cenário em que vivemos atualmente no planeta apresenta o que o filósofo Thomas Hobbes denominou de estado da natureza, de natureza, o estado de guerra de todos contra todos. Segundo Hobbes, no estado de natureza, como ele classifica, o momento em que ele vivenciou e que permanece até hoje, no estado de natureza, segundo Hobbes, reina a ausência do direito. Logo não há espaço para a justiça. E é isso que acontece no plano internacional. O direito internacional simplesmente não é respeitado. Prevalece a lei do mais forte. Neste contexto, todos procuram defender seus direitos por meio da força. No estado de natureza, portanto, como concebera Hobbes, reina a guerra de todos contra todos. O estado de natureza é, portanto, o estado de liberdade sem lei externa. Isto é, ninguém pode estar obrigado a respeitar os direitos alheios, tampouco pode estar seguro de que os outros respeitarão os seus, e muito menos pode estar protegido contra os atos de violência dos demais. Isto que o Hobbes abordou está contido na sua obra O Leviatã. Essa obra de Thomas Hobbes foi publicada pela editora Ícone, de São Paulo. Esta
situação retratada por Hobbes é a que prevalece nas relações internacionais atuais. Não existe, na atualidade, o que Hobbes denomina de poder comum do plano mundial. O Hobbes defendia a tese de que deveria haver um poder comum no plano mundial. Isto é, a existência de acordo de todos para sair do estado de natureza, para instituir uma situação tal que permita a cada um seguir os ditames da razão, com a segurança de que os outros farão o mesmo. A tentativa de constituir a Liga das Nações, após a Primeira Guerra Mundial, e da ONU, após a Segunda Guerra Mundial, não foi capaz de estabelecer um poder comum interestatal no plano mundial para evitar a guerra de todos contra todos. Esta é, segundo Hobbes, a condição preliminar para obter a paz. Hobbes afirma que o estado de natureza é um estado de insegurança e que a finalidade de um poder comum é remover as causas dessa insegurança. A causa principal da insegurança é a falta de um poder mundial comum. E o único meio para isso é que todos os estados consintam em renunciar a seu próprio poder, transferindo-o para uma pessoa jurídica, como por exemplo a ONU, reestruturada. Enquanto a humanidade não construir uma nova ordem mundial, diametralmente oposta ao capitalismo e um poder mundial comum, prevalecerá a lei das selvas, isto é, o estado de natureza no plano internacional. Nós abordamos isso em nosso livro, o último livro, Como Construir um Mundo de Paz, Progresso e Felicidade para toda a Humanidade, publicado pela editora CRV. Neste livro, nós mostramos como construir uma nova ordem mundial em que prevaleça, digamos assim, a paz e que o progresso e a felicidade possam ser construídas no ambiente que nós vivemos. Enquanto prevalecer a hegemonia política, econômica e militar dos Estados Unidos, que procura impor sua vontade no contexto do sistema interestatal, a guerra de todos contra todos imperará. Até o momento, esta guerra ainda se circunscreve no plano da chamada guerra comercial, ou da guerra cibernética, ou da guerra tecnológica, do confronto econômico, das guerras econômicas entre as grandes potências. Mas nada impede que essas guerras se transformem em guerras em que sejam utilizadas armas de destruição em massa, com todo o arsenal disponível pelas grandes potências e também pelas potências médias, como é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, que é detentora, e Israel também, que são detentores de arsenais nucleares, né? De modo que até o surgimento de um poder mundial comum, isto é, um governo mundial, as relações internacionais serão regidas pela lei do mais forte. E este é o pior cenário, porque nenhum país, por mais poderoso que seja, terá a capacidade de evitar a guerra de todos contra todos. E evidentemente que num cenário em que ocorra a guerra de todos contra todos, o desfecho não será nada favorável para a espécie humana, para a vida em nosso planeta.
De modo, meus amigos, que estas são as considerações que eu teria a fazer a respeito da barbárie que está sendo praticada contra os palestinos na faixa de Gaza, perpetrada por Israel e pelos Estados Unidos, que intentam realizar uma limpeza étnica da faixa de Gaza para implantar o que Trump denominou de uma Riviera no Oriente Médio. É lamentável que, no estágio de desenvolvimento que a sociedade nós todos chegamos, tenhamos que conviver com um cenário desta ordem. Portanto, é importante que a comunidade internacional, os países árabes, se mobilizem no sentido de impedir que esse atentado contra o povo palestino haja continuidade do massacre, da barbárie contra o povo palestino, convocando o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU para impedir que o que se pretende realizar contra o povo palestino se consuma. Essas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu teria a fazer, e fica aqui meu abraço fraternal para todos.